Neste vídeo nós vamos falar sobre resposta de sistemas de primeira ordem. Mas antes vamos relembrar alguns termos importantes. Sistemas lineares invariantes no tempo podem ser genericamente representados por uma equação diferencial linear ordinária em que y é a variável de saída do sistema e u é a variável de entrada do sistema. Eu estou supondo aqui que m é menor ou igual a n, isso quer dizer que a derivada do sinal de entrada tem uma ordem menor ou igual às derivadas do sinal de saída y. Se eu conheço as condições iniciais y de zero, y ponto de zero, e se eu conheço a entrada, a saída do sistema fica completamente caracterizada. Aplicando a transformada de Laplace e considerando condições iniciais nulas, nós obtemos a função de transferência do sistema, que vai ser chamada de g de s, igual a y de s sobre u de s, e ela é uma razão entre dois polinômios. Aqui a ordem do polinômio s elevado a m está associada às derivadas do sinal de entrada, u, e no denominador está associada às derivadas do sinal de saída, que tem ordem máxima aqui igual a n. A função de transferência possibilita que um sistema seja representado por uma função algébrica racional na frequência complexa S, e essa aqui é a forma fatorada da função de transferência. Ela deixa claro aqui quem são as raízes do polinômio do numerador, que são zi, e as raízes do polinômio do denominador, chamadas aqui de pi, i igual a 1 até n. K é uma constante. Se a função de transferência for irredutível, isto é, as raízes do numerador e do denominador forem distintas, nós podemos dizer que zi são os zeros de g de s e pi são os polos de g de s. Então, se a função de transferência for irredutível, ou também nós chamamos de a função de transferência se encontrar na forma mínima, as raízes do numerador são os zeros e as raízes do denominador são os chamados polos de g de s. A função de transferência não depende da entrada aplicada ao sistema e a saída do sistema depende da entrada, porque a saída y de t é a transformada inversa de g de s vezes u de s. A função de transferência pode ser vista também como a transformada de Laplace da saída do sistema quando a entrada é a função impulso. Então aqui eu tenho a transformada de Laplace da saída igual a transformada da transformada inversa de g de s ou de s. Então estou aplicando a transformada de Laplace nessa expressão aqui e eu vou sair com y de s igual a g de s ou de s. Tá? A transformada da transformada inversa é o próprio elemento que se encontra aqui dentro. Y de s igual a g de s ou de s, nós já conhecemos essa expressão. Se a entrada u de t é igual a delta de t, nós temos u de s igual a 1, né? Então essa é a transformada de Laplace da função impulso, é 1, ou seja, y de s igual a g de s. Ou ainda você pode tomar g de s como a transformada de Laplace de y de t. Então, isso que nós dizemos é, se você aplica um impulso na entrada, u de t igual a delta de t, a saída é a própria função de transferência do sistema. Então, y de s é g de s. Ou melhor, a função de transferência do sistema é a transformada de Laplace do sinal de saída y de t quando você aplica um impulso unitário. Para obter a resposta temporal de um sistema representado pela sua função de transferência, nós devemos seguir alguns passos. O primeiro deles é obter a transformada de Laplace da entrada. Então, você obtém a transformada de Laplace da entrada, você calcula y de s igual a g de s ou de s e expressa y de s como uma soma de frações parciais. Então, y de s, está aqui uma soma de frações parciais. Na sequência, você obtém a transformada inversa de Laplace das frações de y de s e a soma dos termos resultantes é a resposta temporal do sistema. Então, esses três passos que você deve seguir para calcular a resposta de um sistema representado pela sua função de transferência.
O valor final da resposta de um sistema linear invariante no tempo, descrito pela função de transferência g de S a uma entrada particular, pode ser calculado por meio do teorema do valor final. E esse teorema ele fala que o limite de y de t quando t tende a infinito é igual ao limite de S y de S quando S tende a zero. Então, y de S é g de S vezes u de S. Então, de posse da função de transferência e do sinal de entrada, você consegue computar o valor final da resposta y de t. Supomos que y possui um valor final, isso é, que y converge para algum número real quando t tende para infinito. E aqui eu tenho um exemplo, se u de t igual a a, então eu tenho um degrau de amplitude a para t maior ou igual a zero, então u de s é a sobre s, é a transformada de Laplace do degrau, e o limite de y de t quando t tende a infinito é o limite de s, g de s vezes u de s, no caso agora o u de s é a sobre s. Esse s aqui cancela com o s do denominador e eu fico com o limite de g de s vezes a quando s tende a zero. Se y possui um valor final, esse limite existe e o valor é g de zero vezes a. Né? Então, quando s tende a zero, aqui vai aparecer o g de zero vezes a. E o valor de g de zero é também chamado de ganho DC ou ganho de regime do sistema para uma entrada constante. Sistemas de primeira ordem eles podem descrever um grande número de processos simples. Entre eles estão citados aqui a velocidade de uma massa, temperatura de um reator, nível de um tanque e a tensão a um circuito RC série. Essa é a forma padrão de sistemas de primeira ordem. G de S igual a Y de S sobre U de S é igual a K sobre tal S mais 1. Então ele é chamado de primeira ordem porque aqui no denominador eu tenho uma função de grau 1 em S. Então é K sobre tal S mais 1, em que K e tal são o ganho e a constante de tempo, respectivamente. Então K é o ganho, tal é essa constante de tempo. Se eu aplico uma entrada 1 sobre S nesse sistema, é o degrau unitário, né? É a transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre S. Então eu obtenho y de S é g de S vezes u de S. Então eu estou multiplicando aquela função de transferência por 1 sobre S, tá aqui. Ela foi reescrita, K sobre tal, sobre S que multiplica S mais 1 sobre tal. E aqui você aplica frações parciais para obter essa expressão aqui, K sobre S menos K sobre S mais 1 sobre tal. Dessa forma, você está preparado para usar a transformada inversa de Laplace e encontrar a resposta a y de t. A transformada inversa é dada então por y de t igual a k menos k vezes a exponencial de menos t sobre tal. Tá? Você pode colocar k em evidência, multiplica 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Essa resposta vale para t maior ou igual a zero. Esse termo k na resposta ele é chamado de resposta forçada ou resposta em regime permanente. Por quê? Esse é o termo que permanece quando t vai para infinito. Quando t vai para infinito, né, essa exponencial aqui vai assumir o valor zero, né, então esse termo aqui vai zerar e vai sobrar apenas o k. Tá? Esse termo ele aparece devido ao polo na origem de U de S. Então aqui eu tenho um polo na origem, né? Esse polo em zero, e o outro polo está localizado aqui em menos 1 sobre tal. Nesse caso aqui, esse sistema não tem zeros, né? Não tem nenhuma raiz aqui no numerador. O termo k exponencial de menos t sobre tal, que é esse termo aqui, ele aparece devido ao polo de g de S e é chamado, por sua vez, de resposta transitória ou resposta natural do sistema, porque quando t tende a infinito, esse termo desaparece. Então, ele é uma resposta transitória que afeta a saída do sistema por um tempo, mas depois essa parte da resposta vai para zero e você fica apenas com a resposta em regime permanente, que para esse sistema aqui é o valor de k. Aqui eu tenho a resposta de sistemas de primeira ordem para diferentes valores de tal. Tá? Então, tal igual a 0,3
essa curva em vermelho, em azul tal 0,5 e em preto aqui tal igual a 0,7. Então a gente pode perceber que quanto maior o valor de tal, né, essa constante de tempo, mais lento é o sistema para atingir a resposta aqui, que no caso é 1. Tá? Então, quanto menor essa constante de tempo, estou aqui no caso 0,3, mais rápido eu alcanço esse valor final aqui, que é o 1. Então, a resposta é o degrau unitário para k igual a 1 e diferentes valores de tal. Essa figura ela ilustra a resposta para o degrau unitário. Né? Para um degrau de amplitude A, basta você multiplicar a saída por A. Né? Nesse caso aí nós fizemos uma amplitude igual a 1. Essa tabela ela apresenta a evolução do decaimento da exponencial para diferentes valores de tempo t, e ela apresenta também o percentual do valor final atingido após um número de constantes de tempo. Então, para t igual a zero, a exponencial de menos t sobre tal vale 1, você atingiu 0% do valor final, né? Está começando a sua resposta. Depois que passou uma constante de tempo, você troca aqui a exponencial de menos tal sobre tal, que é a própria exponencial de menos 1. Esse valor é 0,3679 e o percentual do valor final atingido é 63,21%. É 1 menos esse valor aqui. Tá? Então, depois de duas constantes de tempo, você já atingiu 86%. Depois de 4 constantes de tempo, você já atingiu 98% do valor final, um pouquinho a mais de 98%. Tá? Então, o estudo dessa constante de tempo te dá uma indicação do percentual do valor final da resposta que você já obteve. Agora a resposta à rampa unitária. A transformada de Laplace do sinal da rampa unitária é 1 sobre s ao quadrado. Então, y de s é g de s vezes u de s. O nosso g de s, lembrando, é a função de transferência do sistema de primeira ordem, que era o k sobre tal s mais 1, e agora ele está multiplicando 1 sobre s ao quadrado. Tá? Foi reescrito aqui, k sobre tal, sobre s ao quadrado, s mais 1 sobre tal. Você faz frações parciais para obter esses três termos aqui. Tá? O próximo passo é, então, obter a transformada inversa de Laplace de y de s para obter o sinal y de t. Então, y de t é o k vezes t, a transformada inversa desse termo aqui, mais k vezes tal exponencial de menos t sobre tal, é a transformada inversa desse último termo aqui, menos k vezes tal, que é a transformada inversa desse segundo termo. Então, aqui eu tenho três termos agora para a resposta à rampa unitária. Esse fator que multiplica a exponencial depende do tal. Isso quer dizer que quanto maior o valor de tal, mais prolongada vai ser a resposta transitória do sistema. Tá? Mais ele vai demorar para atingir o regime permanente. Então, quanto maior o valor de tal, mais esse termo aqui demora para ir para zero. Tá? Quando t vai para infinito, esse termo aqui, o segundo, desaparece e a sua resposta em regime permanente é kt menos k tal, que é o que está escrito aqui. Tá? E quando t tende a infinito, a resposta em regime permanente vai ser kt menos k vezes tal. Você pode também calcular o erro desse sistema aí. Para esse caso, o erro é a diferença entre o sinal de referência e a saída. Tá? Então, o sinal de referência é a rampa. Então, é k vezes t menos o sinal de saída, que nós acabamos de computar. Então, cancela esse kt com esse kt aqui, sobrou k vezes tal, que multiplica 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Novamente, você pode fazer a análise aqui para esse sinal, o que acontece quando t vai para o infinito, para você saber o que acontece com o erro ao longo do tempo. Tá? Conforme t tende a infinito, o erro se aproxima de k vezes tal, já que essa exponencial aqui tende a zero quando t tende a infinito. Tá? Então, aqui você vai ter um valor de zero e k tal multiplicando 1. Esse é o valor do erro, então. Ou seja, quanto maior o tal, maior vai ser o erro do seu sistema analisado. Aqui eu tenho um gráfico que ilustra diferentes rampas, né,
para sistemas com diferentes valores de tal, tá? Igual a 0,3 em vermelho, 0,5 em azul, 0,7 em preto, e em verde eu tenho a rampa original, que é o nosso sinal de referência. Então, observe que quanto maior a constante de tempo, maior é o sinal de erro. Mais distante eu estou da rampa original. Então, verifique aqui o sinal preto, que é o tal 0,7, ele está mais longe do sinal verde, que é a rampa original. Enquanto o sinal vermelho, que é o menor valor de constante de tempo, está mais próximo da rampa original. A resposta ao impulso para sistemas de primeira ordem, você tem U de S igual a K. Então, lembrando que a resposta ao impulso unitário, o impulso unitário delta de t tem transformada de Laplace igual a 1. Então, se eu tenho um impulso de amplitude K aqui, a transformada de Laplace vai ser o próprio K. Então, o y de S é g de S vezes U de S, que é K sobre tau S mais 1. E a transformada inversa de y de S está aqui, K sobre tau, exponencial de menos t sobre tau, e ela vale para t maior ou igual a zero. Resposta à rampa. Repetindo aqui agora qual foi a expressão que nós obtemos. Kt mais k tau exponencial de menos t sobre tau, menos k vezes tau. Resposta ao degrau. Y de t é k menos k exponencial de menos t sobre tau, ou aqui na forma compacta, para t maior ou igual a zero. Por último, a resposta ao impulso, k sobre tau exponencial de menos t sobre tau, também vale para t maior ou igual a zero. Tá? Então, tem essas três respostas para sistemas de primeira ordem. Lembrando que esse é o foco aqui desse vídeo. Qual a relação entre essas respostas? Tá? Então, tente observar aí se existe alguma relação entre essas três respostas aqui. Tá? Se vocês observarem aí, a resposta ao degrau pode ser obtida quando você faz a derivada da resposta à rampa. Então, reparem aqui, k vezes t, quando você deriva, sobra o k vezes tal, quando você deriva em relação a t, se anula, e esse termo aqui, quando você deriva, você vai obter menos k exponencial de menos t sobre tal. Além disso, quando você deriva a resposta ao degrau, você obtém exatamente a resposta ao impulso. Então, quando você deriva aqui o k em relação ao tempo dá zero, quando você deriva esse segundo termo, vai encontrar exatamente o sinal k sobre tal exponencial de menos t sobre tal.